Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento abençoado, especial. Amém. Que o Senhor reúna os teus filhos com a tua presença, com o teu perdão, te agradecer. Amém. Te adorar na beleza da tua santidade. Poder vir aqui expressar esses louvores de redenção que o Senhor tem feito por nós nesses últimos dias. Cantarmos a tua palavra, saber que esta é a hora que o grande toque do jubileu tem tocado. Amém. E os filhos e as filhas de Deus têm saído de prisões do pecado, prisões denominacional. Temos ganhado nossa carta de alforria. Podemos dizer que hoje somos homens e mulheres livres. Amém. Para a glória de Deus. Amém. Estamos aqui, Senhor, cumprindo uma profecia que um dia os anjos olhariam na curvatura da terra e encontrariam um pequeno grupo de pessoas que estariam ali cantando os seus louvores de redenção. Isso, meu Deus, enche nossa alma de gozo, alegria, saber que o Senhor está aqui para receber, Senhor, e ao mesmo tempo trazer o pão da vida, que é a tua palavra, para alimentar a nossa alma. Que o Senhor quer a continuação. Amém. Nesta noite, neste lugar, esta é a oração e agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Vamos aproveitar então que estamos em pé, vamos abrir nossas Bíblias. Vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel. Capítulo 2. No verso 31 em diante. Livro de Daniel, capítulo 2, versículo 31. Para quem não sabe, Daniel fica depois de Ezequiel. Diz assim, Daniel, capítulo 2, verso 31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua, essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, e seu ventre e as suas coxas de cobre, e pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. E estava vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, o qual feriu a estátua dos seus pés de ferro e de barro, e as esmiuçou. Amém? Não posso se sentar? Amém. Graças a Deus, nós estamos felizes nessa noite, estamos aqui na casa do Senhor. E antes de eu começar a pregar, deixa eu apresentar os irmãos que estão nos visitando. O Wesley, nem se possa estar visitando, né? O Wesley é da casa, né? Amém. Vamos estar conosco nessa noite o nosso irmão Wesley, companheiro já de algum tempo. Eu batizei o Wesley em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele congregou por um período conosco e até foi também nosso líder de cântico durante um tempo, né? Por alguma circunstância, né? Alguma tempestade bateu, o Wesley teve que baixar um pouquinho o voo, mas eu sei que se ele é uma águia, daqui a pouquinho a tempestade passa, ele pode abrir as suas grandes asas como uma águia e continuar o seu voo com uma eternidade, né? Que Deus abençoe o Wesley por ter tomado essa boa decisão de estar aqui conosco, podia estar em qualquer outro lugar, mas ele escolheu a melhor parte, estar aqui para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Nessa ocasião ele trouxe também a sua mãe, a Judite, né? Também que já é conhecida nossa, a Juliana, a irmã, né? E a Ana Júlia, que era bem pequenininha quando eu conheci ela, e agora está quase uma mocinha, né? Então Deus abençoe a família abençoada do nosso irmão Wesley, que vocês se sintam bem, se sintam à vontade, para o Senhor. Amém? O lugar aqui não é muito grande, não é muito confortável, mas
nós queremos que Deus opere na simplicidade. Amém? Quando o Senhor Jesus Cristo escolheu um lugar para nascer, Ele não escolheu um grande palácio, mas escolheu nascer numa manjedoura. Amém? E quando alguém tentou seguir a Jesus, Ele disse assim: vocês querem me seguir, vocês vêm, mas eu quero que vocês saibam que os pássaros têm seus ninhos e as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a sua cabeça. Amém? Essa foi a vida do Senhor Jesus Cristo. Nunca se viu ser um grande homem e nunca pertenceu a uma grande denominação. Pelo contrário, as grandes denominações do dia o rejeitou. Amém? Amém? E Jesus pregava para a multidão, passava a noite orando no Monte das Oliveiras e durante o dia pregando o Evangelho. Amém? Então que Deus possa nos abençoar a sempre permanecermos na simplicidade da sua palavra, né? Também está conosco o irmão evangelista, né? Da Assembleia de Deus, irmão Marcos, é isso? Também da cidade de Passo Fundo, né? É isso? Eu tive um tempo em Passo Fundo ali fazendo também um trabalho ali numa ocasião. É isso. Então somos como é que eu vou dizer assim, da mesma linhagem, somos gaúchos. Agora moro aqui, eu também. Cheguei aqui, gostei muito da cidade e fui por aqui. Amém. Então Deus abençoe o irmão Marcos, o evangelista, que ele possa ficar bem no nosso meio. Não sei se os irmãos que estão nos visitando vão compreender tudo que vai ser pregado, mas se você não compreender, o importante é que a tua alma vai ser daqui alegre. Amém? E cheia, amém, da graça de Deus. Também está a nossa irmã Lísia, é isso, né? Lísia, que veio junto com a irmã Terezinha. Amém. Deus abençoe a nossa irmã Lísia, também o seu menino, belezinha no qual ela, né? Eu creio que esses são os visitantes. O irmão Raimundo eu não vou apresentar como visitante, porque o Raimundo já é da casa, né, irmão? Só falta tomar a decisão de se batizar nas aulas, né? Amém. Eu estou surpreso e alegre, agradecido a Deus por nós poder estar aqui nessa noite, porque eu tinha anunciado para os irmãos que nós não íamos ter culto. Devido à chuva, a igreja ficou cheia d'água. Você pode ver a marca aqui na frente da plataforma. A água subiu dessa altura aqui onde está marcado. E quando eu cheguei aqui, eu olhei para a igreja de baixo: já vou desmarcar o culto, que não vou ter que tirar essa água daqui de balde, passar a semana limpando. E aí mandei a mensagem pelo WhatsApp para os irmãos, os que não estavam no grupo, mandei particular. Essa irmã Maria comentou que ela já ficou meio chateada. Deus não vai ter culto. Acho que daí Deus ouviu a oração da irmã Maria. Daqui a pouquinho apareceu um moedinho lá em casa, de bota de borracha, uma bombinha sapo, pronto já, né? E eu estava meio desanimado, desacorçoado de entrar na água, né? Aí o moedinho chegou daquele jeito, me animou. E o irmão Gil também estava orando. O irmão Gil disse: não desmarca nada. E o irmão Gil nem sabia que eu já tinha desmarcado. Não, vai ter culto sim. Mas que festa do irmão Gil vai ter culto cheio de água dentro da igreja? Amém. E realmente a fé do irmão Gil e dos demais irmãos que oraram para que tivesse culto moveu montanha. O irmão Gil chegou aqui no instante, tirando toda a água com a bomba. E as meninas depois vieram para cá, a Xera, a Rebeca, a Juliana, e limparam aí, fizeram a parte final. E fomos botando as coisas em ordem, o irmão Gil, o irmão Natanael. A irmã Gleice, a gente não deixou ela fazer nada porque ela não pode, né? Mas fez um bolo para nós depois tomar um café antes de nós irmos embora. Amém. Todo mundo foi abençoado. E hoje nós muito abençoados por poder estar aqui. Amém. E queremos tirar o nosso corpo, né? Amém? Vocês estão felizes? Amém. Amém. Graças a Deus, né? Antes de eu entrar no assunto que eu quero entrar, eu quero ler aqui uns 2 parágrafos para os irmãos, 2 mensagens aqui, que só quero dar um toquezinho nesse ponto, que embora nós estamos, como eu sempre costumo dizer para os irmãos, estamos já ouvindo coisas grandes e profundas da parte do Senhor, às vezes é necessário a gente trazer um pouquinho os irmãos para aqueles fundamentos da fé cristã, né? Algumas coisas que às vezes nós vamos perdendo pela caminhada, né?
E nós estamos vivendo um tempo perigoso, que a Bíblia diz que quando chegasse nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria, né? Então a gente realmente vive num tempo que as pessoas vão perdendo o bom sentimento cristão, e nós não deveríamos perder esse bom sentimento cristão, viu, irmãos? Deveríamos sempre manter esta chama do sentimento cristão é verdade, nossas almas acesas, né? Amém. E eu estava lendo aqui hoje pela manhã, o profeta dando um parecer concernente a isso, e ele diz assim, até eu já li esse parágrafo esses dias para os irmãos, vocês vão lembrar, ele diz, agora, mas nesta era da igreja, a mensagem está sendo derramada na igreja, mas o corpo da igreja, ele mesmo, ao todo, como esse tabernáculo, diremos, é aí aonde ele vai, a igreja. Esse tabernáculo não é um tabernáculo do Espírito Santo, falando do prédio, né? Não existe tal coisas. Indivíduos que entram nessa igreja que são tabernáculos do Espírito Santo. Amém? Nós podemos arrumar, deixar adornado, bonito, mas se nós não reconhecermos realmente que são os tabernáculos do Espírito Santo, se nós sentarmos, podemos deixar a igreja bonita, fina, né? Que não faz muito sentido, né? Quer dizer assim, não é o templo, não é esse tabernáculo que é o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo são indivíduos. Eles são os tabernáculos que contêm o Espírito Santo, mas não a igreja no corpo do grupo. Portanto, ele acaba. Mas o que este homem que despejava água, o mensageiro, a igreja despejando a mensagem dentro da igreja, mas o que a água está fazendo? Fervendo. Ela estava fazendo sair todo o lixo que estava nisso, naquela visão que ele manteve, que viu aquela água que estava dentro daquela caixa, tirando a sujeira para fora, e o profeta está mostrando que aquela água tem a palavra que estava fervendo e batendo toda a imundície. E é isso que o Espírito Santo faz, subir em fervor. Agora, o mel representa o amor fraternal, bondade fraternal. O que esta é? Acabei de falar, está vendo? Da bondade fraternal, a era em que nós estamos vivendo. Agora talvez você diga, olha, eu não gosto mesmo do irmão Neville, ou eu não gosto do irmão Jones, eu não gosto do irmão fulano, ou algo assim. Mas deixe que simplesmente alguma coisa aconteça com ele. Irmão, o seu coração fica partido. E é verdade. Às vezes você pode ter algum probleminha com o irmão. Oh, Deus. E parece que você perdeu o sentimento por aquele irmão e não esperava este fulano, beltrano, ciclano. E o profeta disse, mas espere que alguma coisa aconteça com aquela pessoa e logo teu coração fica partido. Isso quase mata você. Está vendo? Podemos obter amor fraternal, sentimento um pelo outro. Está vendo? Mas para manter-se em um grupo de pessoas, por que você se preocupa com esse irmão? Por que você partiu pão com ele aqui no altar? Como farão esta noite? Você tem companheirismo com ele. Você o cumprimentou com um aperto de mão. Você o adorou com ele. Ele é seu irmão. E talvez ele faça algo na carne que você discorde disso, porque você só fica um tanto. O que não deveria fazer, mas evita um pouco. Mas no fundo do coração, se algo acontecer a esse irmão, quase mataria você ou aquela irmã. Que é verdade, né? Você pode ter um sentimento estranho de algum irmão, mas se você toma uma notícia que aquele irmão sofreu um acidente, teve algum problema, logo aquilo parte do teu coração e você descobre que aquele problema não foi maior do que o sentimento que você tinha por aquele irmão, né?
E eu estava pensando nisso essa manhã, estava dizendo para o meu irmão, que a pior coisa que tem é quando a pessoa perde o sentimento. Uma ocasião, eu preguei aqui para os irmãos a respeito de a nossa alma cessar de falar conosco. Não faz muito poucos passado que eu preguei sobre isso. E esse irmão estava falando a respeito de sentimento, e eu fiquei assim, chocado da maneira que ele se expressou, quando ele disse que o pai estava doente, sabia que o pai ia partir, e que não tinha sentimento que o pai partisse, e que nós tínhamos que encarar isso de uma forma normal. Eu cheguei em casa, não dei resposta nenhuma para esse irmão, fiquei pensando, depois mandei um WhatsApp para ele e disse: irmão, a fé cristã não ensina isso, você perder sentimento. Paulo, quando fala da partida dos crentes, ele diz assim: eu não quero que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança. Ele não está dizendo que não é para se entristecer. Ele está dizendo que não é para se entristecer como aqueles que não conhecem a Jesus, quando alguém parte. Porque é normal uma pessoa que tenha sentimento, se alguém partir, você sentir aquilo. Principalmente se você ter conhecido ou faz parte da tua família. E eu disse, o próprio Senhor Jesus Cristo, na sua parte humana, como diz o profeta, quando chegou na sepultura de Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou, mostrando para nós que no nosso sentimento humano nós também sentimos sim a partida daqueles que fazem parte de nós. Amém. Aleluia, aleluia. Eu disse também que é um péssimo sinal. Se existe um sinal que a pessoa está, a sua alma, que a alma da pessoa está morrendo, se existe um sinal que a alma da pessoa está morrendo, o sinal é esse, quando a pessoa começa a perder todo o seu sentimento, e a pessoa não tem mais sentimento por nada. Não é isso? Uma ocasião, o irmão Brana estava no culto, pregando, e naquele culto havia uma jovem sentada, e o Espírito Santo chamou aquela jovem por revelação, para que então ela viesse, aceitasse Jesus, tomasse uma decisão. E aquela jovem ficou um pouquinho chateada pelo profeta ter chamado ela à presença de todos. E quando chegou no final do culto, aquela jovem saiu na rua e chamou a atenção do irmão Brana e disse: irmão Brana, você não tem bom senso, você não deveria ter feito isso comigo. Você me envergonhou na frente de todas essas pessoas me chamando assim. O irmão Brana disse: olha, eu só chamei você porque o Espírito Santo me moveu que eu te chamasse, né? Para que você viesse, aceitasse a Jesus. E ela disse: olha, eu não preciso disso, eu tenho religião suficiente em casa, meu pai é um diácono. O profeta disse: olha, o teu pai tem religião suficiente para ele, não para você. Você tem que também aceitar, porque nós sabemos que Deus não é avô de ninguém. Não é porque os pais são crentes que os filhos estão salvos. Todos que têm que entrar como filho de Deus. Amém? Eu não vou entrar porque minha mãe sempre foi. Eu tive que aceitar, eu tenho que entrar como filho. E aquela menina achou que Deus era um vovô, porque o pai era diácono e ela estava ali então isenta, que não precisava aceitar Jesus. Assim o povo católico crê, né? Pai e mãe católico, os filhos nascem católicos. Mas no corpo de Cristo, nesse evangelho glorioso, todos nós precisamos nascer nele. Amém. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. E foi isso que o Espírito Santo estava chamando aquela moça. E aquela moça, ela disse assim: eu não preciso disso. Se eu precisasse, eu não pediria para uma pessoa como você me falar isso. E foi-se embora. Um dia o profeta passou por aquela cidade outra vez e encontrou aquela mesma moça, vinha na rua meio esfarrapada, talvez como uma mulher da vida, fumando um cigarro, com um copo de uísque na mão,
ofereceu aquela bebida para o profeta e disse assim para ele: irmão Branham, aquela noite que você me chamou, era Deus me chamando. Deus estava dando para mim ali a minha última oportunidade. E eu rejeitei aquela chamada. E de lá para cá, depois que eu rejeitei, eu fiquei tão sem sentimento, vê, irmão? Eu fiquei tão sem sentimento que se eu visse a minha mãe fritando como uma panqueca no inferno, eu ia rir disso. Imagina o sentimento que uma pessoa fica de dizer que se vê a própria mãe queimando no inferno, ela daria risada disso. Por quê? Porque ela chegou num ponto que ela rejeitou a última vez a advertência do Espírito Santo. Ela rejeitou a última vez a chamada de Deus. Quando ela chegou nesse ponto, ela ultrapassou aquela linha e o profeta sempre fala que existe uma linha entre o juízo e a misericórdia. Que quando a pessoa chega nesse ponto desta linha entre o juízo e a misericórdia e ultrapassa isso, ele nunca mais vai poder voltar atrás outra vez. É um caminho sem volta. E foi nisso que ela se sentiu. Ela estava numa situação que nada que acontecesse com ela, né, podia fazer com que ela tivesse algum tipo de sentimento. Então, irmãos, nunca perca o bom sentimento cristão, viu? Comunhão com os irmãos, amar o irmão. Amém? Amém. Aleluia. O profeta disse assim: eu sou um homem velho. Uma vez eu fui jovem, agora estou velho e tenho visto acontecer assim no decorrer da era. Ouço pessoas dizerem: pois simplesmente não vou ter mais nada a ver com ele. E se alguma coisa acontecer com aquele homem, isso quase mata você. Ele pensa: ó Deus, deixe meu precioso irmão ir. Não deixe meu precioso irmão ir sem eu fazer amizade com ele outra vez. Irmão, sempre esse tem que ser o bom sentimento cristão. Mantemos esse sentimento entre nós. Amém? Enquanto nós mantemos esse bom sentimento entre nós, Deus pode continuar nos abençoando. Amém? Nunca podemos perder essas coisas. Você está feliz? Amém. Deixa eu falar aqui a parte que eu quero tocar para os irmãos. Vou ler aqui um outro parágrafo para os irmãos. Também já deu outra ocasião, mas só para dar o ponto de partida aqui. Amém. Nosso tema. O profeta diz assim, falando a respeito da promessa de Deus, amém, desse mensageiro que Deus prometeu que enviaria. Amém. Deus prometeu que enviaria um profeta nesse tempo do fim. Amém. Amém. De acordo com Malaquias 4, 5, 6. Amém. Que seria o ministério do profeta Elias outra vez. Amém. Amém. Quando foi nos dias da primeira vinda de Jesus. Amém. Quando João Batista veio no espírito e virtude de Elias, preparando o caminho para o Senhor. Amém. E o Senhor Jesus Cristo, em São Mateus capítulo 17, versículo 11, amém, diz que esse ministério estaria sobre a terra também no tempo da sua segunda vinda. Quando Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Amém? Amém. Vocês creem assim? Amém. Amém. Eu, nombrando profeta dessa era, então, falando a respeito do ministério desse profeta, ele disse assim: agora, este de Malaquias 4 e de Apocalipse capítulo 10, versículo 7, fará duas coisas. Eu já disse em outra ocasião para os irmãos. Esse ministério faria duas coisas. Primeiro, Malaquias capítulo 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Nós sabemos que os filhos somos nós aqui, e os pais são os pais apostólicos da igreja primitiva. Então a primeira parte dessa restauração que viria seria a nossa fé ser restaurada de acordo com a fé apostólica,
Como foi lá no princípio, teria que ser aqui no fim. Amém. Da maneira que os apóstolos batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os apóstolos serviam Santa Ceia com vinho e pão asmo, nós servimos Santa Ceia com vinho e pão asmo. Amém. A igreja primitiva não permitia que mulher pregasse, nós não permitimos que mulher pregue. Na igreja primitiva, eles tinham o ato do lava-pé depois da Santa Ceia, nós também temos o ato do lava-pé na Santa Ceia. Não é assim? Amém. O que é isso? Deus enviou um ministério no tempo do fim, que teria que restaurar essas coisas que durante as eras foram perdidas. E que lá no princípio do catolicismo, lá pelo ano 325, quando iniciou a primeira igreja, a primeira denominação, então eles mudaram a forma correta. Tiraram o nome do Senhor Jesus Cristo e colocaram o Pai, Filho e Espírito Santo. E de lá para cá vieram com uma reza da Santíssima Trindade. E durante 1500 anos o povo entrou nessa tradição. Depois vieram os protestantes, continuaram nessa tradição. Vieram os pentecostais, continuaram nessa tradição. Mas a promessa de Deus é que quando esse ministério fosse manifestado, aquela fé original seria restaurada outra vez. Restaurar significa trazer de volta ao princípio, ou trazer de volta ao dono original. Hein? Então nós estamos vivendo bem esse tempo, onde Deus enviou esse ministério, esse profeta, para que esta fé pudesse outra vez ser restaurada, aquela fé primitiva, amém, lá do princípio. Esta seria a primeira parte. A segunda parte seria Apocalipse capítulo 10, versículo 7, que ele disse: e ele revelará os mistérios, todos os mistérios que estão na Escritura, dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, os quais são as revelações contidas naqueles 7 selos de Apocalipse, que serão estes mistérios verdadeiros revelados divinamente, que converterão corações dos filhos aos pais de Pentecoste. Será exatamente assim. Então, Deus prometeu. Vocês creem assim? Amém. Quantos creem, levanta a mão. Testemunho? Amém. Deus enviou um profeta. Esse profeta então teria 2 partes no seu ministério. Primeiro, restaurando a fé. Você lembra o princípio da tua caminhada nessa mensagem? Primeira coisa que te apresentaram, Atos 2,38, não foi? Amém. Ponto de partida. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro quando eu batizei o Wesley, o Zimar, o Guga, a Tatiana e o Leonardo. Batizei os 5 juntos. Amém. Quando eu comecei a pregar para eles, eles estavam ali ouvindo Atos 2,38, que o batismo correto é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos numa reunião na casa do Alessandro, Guga, e havia um outro rapaz que estava conosco, sentadinho. E quando eu comecei a ler as Escrituras a respeito do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, o Guga se levantou, ficou tão feliz, se levantou e me levantou no colo, assim, de tão estimulado que ficou, lembra disso? E começou a pular comigo, assim, eu também não sou muito pesado, né? Começou a pular, tão estimulado quando ele viu isso na Escritura. O outro menino que estava junto se levantou preocupado e disse assim: meu Deus, eu estou tomando assim indignamente. Aí nós perguntamos: por quê, irmão? Não, porque nem batizado eu estou. Eu digo: não, querido, não te preocupa, nem ceia tu está tomando, porque essa ceia que tu toma não é a ceia original. A ceia não é com suco de uva e nem com pão bolo inglês. A Santa Ceia das Escrituras é com vinho e pão asmo. E ela não é completa sem lava-pé. Mas os irmãos estavam ouvindo essa primeira parte, mas nem tinham conhecimento que isso provinha de uma mensagem que Deus tinha enviado. E quando eu estou batizando um dos irmãos, não sei qual deles ali, e eu não costumo fazer essa pergunta, mas para isso eu fiz essa pergunta. Eu disse: você crê que Deus enviou um profeta? Ele concordou: creio, batizei. Depois, mais tarde, que esse irmão entendeu a mensagem, assim: ó pastor, eu vou dizer uma coisa para ti.
Eu fiquei lutando na água, viu? Quando o pastor perguntou se eu queria que Deus te enviar um profeta, eu quase que saí da água. Ponto de partida. Atos 2:38, Deus trazendo a fé de volta. Aleluia. O que Deus está fazendo? O que Deus estava fazendo? Deus estava colocando os fundamentos, Amém. a base da nossa fé cristã. Amém. Batismo original, Santa Ceia original e toda aquela doutrina apostólica que foi perdida durante toda essa era católica que o mundo passou essa grande tradição. Amém? Vocês creem assim? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Bom, tem uma escritura que eu quero ler aqui para os irmãos também, só para darmos continuação aqui. Os irmãos não se cansem, viu? Fiquem bem quietinhos, prestem atenção, que eu quero chegar num ponto bem importante. Eu estou indo devagar aqui para que os visitantes também possam compreender. Algumas coisas eu volto atrás, algumas explicações lá no princípio, para que todos acompanhem, né? Jesus falando aqui no Evangelho de São Marcos, no capítulo 12 e versículo 10, ele diz assim, falando sobre aquela parábola da vinha, ele encerra dizendo assim: o que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não leste a Escritura? Jesus falando para eles, não leste as Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e as coisas maravilhosas aos nossos olhos. Então o que Jesus está dizendo aqui? Pregando para eles, mostrando o seu ministério como Messias, e encerra dizendo para eles que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa tornou-se a principal pedra de esquina. Pedra de esquina, para quem não sabe, todas as vezes que a pessoa constrói um prédio, a pessoa sempre coloca uma pedra de fundamento. Aquela pedra, como é que se chama a pedra? Tudo lá. Sim, mas quando coloca assim uma pedra para o início da obra, eu me esqueci o nome, daqui a pouco me vem. É aquela pedra principal, que é o ponto de partida, onde as pessoas guardam algum documento, alguma coisa dentro como memorial. Então Jesus está falando dessa pedra. Por que Jesus disse isso? Eu vou contar para vocês por que Jesus disse isso. Jesus está falando isso porque havia uma história que quando Salomão foi construir o tabernáculo, então Salomão mandou trazer pedras do mundo todo. E aquelas pedras foram cortadas tão perfeitamente que quando elas vinham, Salomão, os construtores, encaixavam elas tão perfeitamente que eles construíram aquele tabernáculo sem nenhum barulho de martelo ou de serrote, porque não precisava, encaixava perfeitamente. É claro que isso está apontando para nós. Nós somos pedras vivas cortadas por Deus, lapidadas, que estamos sendo construído esse tabernáculo para que Deus possa habitar em nós. Como Pedro diz, chegai-vos a Ele, pedras vivas. Nós somos pedras vivas dessa construção. A palavra nos molda, nos corta, nos lapida. Não é o que a palavra faz conosco? A palavra vem, nos corrige, tira as escórias, tira a sujeira, tira o pecado. O que a palavra está fazendo? Cortando tudo do tamanho certo para você encaixar certo. E vinha em carregamentos de pedra, e diz que apareceu uma pedra meio estranha, uma pedra meio esquisita, e essa pedra estranha, esquisita, parecia que não servia para nada, e deixaram ela de lado. Quando eles estão no final da construção, eles descobriram que algo ficou faltando, que a construção não estava pronta, faltava algo, faltava uma peça. Então começaram a mandar mensagem para os carregadores, de onde vinham as pedras. Vem cá, vocês têm algum carregamento a mais para vir? Não, tudo já foi mandado. Não perderam nada pelo caminho? Vocês têm como percorrer o caminho e ver se vocês perderam alguma coisa pelo caminho? Não, não perdemos nada. Logo eles descobriram
que aquela pedra que eles tinham rejeitado, porque era uma pedra que parecia que não servia para nada, pois aquela era a principal pedra de esquina. Amém. Amém? E quantos aqui sabem que a pedra de esquina é Jesus Cristo? E que aquele era um tipo, que ali estavam os fariseus, saduceus, os que diziam que estavam edificando, que estavam esperando, construindo, para que o Messias viesse. Quando apareceu Jesus, a principal pedra de esquina, eles simplesmente deixaram essa pedra de lado e ele é a principal pedra de esquina. Amém? Você crê assim? Amém? Então, quando Jesus inicia o ministério, o que ele mostra? Ele mostra para aqueles homens, que eram os construtores, que estava faltando algo para eles. O que? A pedra fundamental, a principal pedra de esquina. O fundamento. Paulo disse, amém, que o fundamento é Jesus Cristo. E ninguém podia pôr outro fundamento a não ser Ele. Então, nós sabemos que Jesus é essa principal pedra de esquina, o fundamento. Amém. Glória a Deus. Você está feliz, irmão? Amém? Coisa gloriosa, né? Amém. Eu estava pregando esses dias no Sombrio e falando para os irmãos a respeito do nome de Deus. Um irmão me perguntou, que estava nos visitando, disse assim, nós cantamos aquele hino, caminharei esse caminho após os passos de Elohim. Ele perguntou, irmão, o que é Elohim? Eu já ouvi essa palavra, mas não me lembro. Eu digo, olha, irmão, Elohim é um dos nomes redentivos de Deus. A nossa Bíblia está tudo escrito Senhor, mas quando diz no princípio criou Deus os céus e a terra, a tradução original não é Deus, é Elohim. Quando Abraão viu aqueles 3 varões se aproximando, que ele se prostrou e disse, meu Senhor, a tradução original é Elohim. A palavra Elohim significa aquele que existe por si mesmo, ou autoexistente. Eu disse, no Velho Testamento, Deus teve muitos títulos. Elohim no princípio, quando ele cria Adão, quando ele tira a sua esposa do seu lado, agora ele tem uma família, então agora ele foi chamado de Jeová, que também significa aquele que tem família. Amém. Então Deus vai manifestando esses nomes redentivos de acordo com os acontecimentos. Amém. Quando ele provém, Jeová Jireh. Quando ele cura, Jeová Rafá, o Senhor que nos cura. Quando ele se coloca como escudo, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Enfim, em cada acontecimento, esses nomes redentivos vão aparecendo, mas nenhum desses nomes era o nome de Deus. Eu disse para ele, por quê? Porque o mesmo Moisés que escreveu todos esses nomes de redenção, não sabia o nome de Deus e perguntou, como é que é teu nome? Para que eu diga os filhos de Israel que me enviou. E Deus não revelou, Deus disse, diga ao povo de Israel que eu sou o que sou. E todos no Velho Testamento queriam saber. E aí chegou Manoá, pai de Sansão, como é que é teu nome? Ele disse, meu nome é maravilhoso. Não revelou o seu nome. Mas quando o anjo visitou Maria e deu a promessa para ela, que através de Maria nasceria o Cristo, então ali pela primeira vez o nome de Deus foi revelado. Amém. Quando ele disse, o seu nome será chamado Jesus. Amém. Amém. O que você descobriu? Que aquele nome oculto de Deus, que ninguém sabia, que todos tinham curiosidade para saber, agora foi revelado e nós sabemos que esse é o nome que está sobre todos os nomes, é Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome de Deus. Toda a família do céu e da terra tomam esse nome. Amém. Amém? Isso é o fundamento principal. E isso foi a primeira coisa que foi tirada. Quando começou-se o primeiro sistema católico, tirar a primeira coisa foi o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, tiraram o nome e colocaram Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós encontramos essa igreja, essa falsa igreja vindo, a Bíblia diz que ela vem do abismo e vai à perdição. Por que ela vem do abismo? Nós temos duas coisas. Nós temos o fundamento, onde a igreja está edificada sobre ela, e quando se perde o fundamento, o que nós temos? Um buraco, um abismo.
Então ela vem para o abismo por quê? Porque perdeu o fundamento. Verdade. A pedra principal de esquina. E é isso que Jesus está falando. Olha, a construção de vocês poderia estar perfeita, mas falta uma coisa. Está faltando o principal, o fundamento, a pedra de esquina. E a pedra de esquina estava ali sendo rejeitada outra vez. É verdade. Não é assim? Amém. Estão compreendendo, irmãos? Amém. Eu quero ser mais simples que eu posso, para que os irmãos possam captar. Amém. Quando Enoque construiu aquela pirâmide principal, quando Enoque construiu, e aquela pedra de coroa lá de cima nunca foi colocado naquela ocasião. Aquela pedra lá de cima, lá, aquela pedra de coroa, Ah, que lindo, Espírito Santo. nunca foi encontrado. A pirâmide foi construída só naquela parte. Aquela parte de cima nunca foi colocada. Então nós temos de um lado Enoque sem a pedra de coroa, e nós temos Jesus mostrando a construção sem a pedra de fundamento. Então são duas pedras. Uma pedra de fundamento para construir a casa e uma pedra de coroa que vem para encerrar o complemento da obra. Amém. Amém? Uma que coloca o fundamento e a outra que vem para coroar. Aí está os dois ministérios do profeta. Ou aí está as duas partes do ministério do profeta. Primeiro ele vem trazendo de volta o fundamento, mostrando que não se pode colocar outro fundamento a não ser o Senhor Jesus Cristo, trazendo de volta aquela fé apostólica. É Jesus, é Ele, tudo é Ele. Amém, Jesus? Amém. E aquela mulher disse assim para o irmão Brana: irmão Brana, eu só tenho uma coisa contra o Senhor. Irmão, o que você tem contra mim? É que você exalta muito a Jesus. Ele disse: olha, se eu tivesse 10 mil línguas, seria ainda pouco para dizer o que Jesus é. Amém? Porque ele sabia que o seu ministério era trazer esta pedra, colocar o fundamento de volta para que a igreja pudesse ser construída outra vez. Amém? Amém. Continuam felizes? Amém. Olha outra escritura aqui com vocês. Vamos dar continuação aqui. Amém. No livro de Zacarias também, no capítulo 4, deixa eu ler aqui para os irmãos. Capítulo 4 de Zacarias, no verso 5, diz assim: então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo: não sabes tu o que é isto? Eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não é por força e nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu dar uma paradinha, colocar essa parte para os irmãos. Quando o profeta está pregando os selos, ele leu essa escritura aqui e mostrou que essa escritura estava relacionada à era negra da igreja, quando eles obrigavam as pessoas a serem cristãs, quando a igreja católica obrigava as pessoas a serem católicos, se não era, morria. Então a escritura está dizendo que não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Se Deus não convencer, irmão, não adianta tentar convencer. Tu pode ficar a noite toda pregando para pessoas, se o Espírito Santo não convencer, é perda de tempo. Não se compra ninguém, não é verdade? Não se passa a mão na cabeça de ninguém para que seja. O verdadeiro eleito de Deus, ele é como o profeta deu aquele exemplo daquelas plantas. Ele disse: eu moro no deserto e lá tem plantas que no meio do deserto você cava 1 metro para baixo e é só areia, não tem umidade. Eu não sei como elas sobrevivem. Ninguém rega, Amém. ninguém pulveriza e elas estão lá firmes. Agora eu tenho aqui um monte de plantinha híbrida aqui em Jeffersonville, que eu tenho que estar sempre regando, pulverizando, senão qualquer inseto vem e mata a plantinha. Ele diz: olha, isso me faz pensar em alguns crentes. Tem cristão que está enraizado
tem nascido de novo, Amém. que está no deserto árido, não precisa estar regando, pulverizando, agradando, passando a mão na cabeça. Amém, Jesus. Teve uma experiência com Deus, sabe como você é com Deus? Não precisa ninguém para paricar. Aleluia. Ele está firme. Se tiver no convívio com muitos irmãos, ele está firme na fé. Se tiver só, ele vai continuar firme na fé. Amém. Verdade. Foi plantado no deserto por Deus. Amém. Amém? Aleluia. Já tem outros que são plantinhas híbridas. Frisando, cuidado como vai se expressar com o irmão, cuidado como vai apertar a mão do irmão, ó, não fala isso, não pode sair fora. Irmão, se sair é porque nunca fazia parte. É. É verdade. Amém, Jesus? Aleluia. Não dá por força e por violência, pelo Espírito Santo. O Senhor conhece aqueles que são seus. Amém. Amém. Verdade. Jesus disse: ninguém pode vir a mim sem que meu Pai que me enviou não trouxer. Glória a Deus. Então, se Deus se o Espírito Santo não trouxer, a pessoa nunca vai crer. E eu sou testemunho. Eu tenho evangelizado. Os irmãos que evangelizam, o Moedinho também evangeliza. O irmão Barabas que evangelizou muito. Sabe que serve irmão Gil, sabe que é verdade. Tem pessoas que você passa uma vida toda pregando, ele nunca enxerga nada. Verdade. Outros medos de palavra que você fala e já cai. Amém. Porque é o Espírito Santo que tem que trazer, não é por força e por violência. É pelo Espírito, amém? Aí segue dizendo assim: quem és tu, grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-se-á uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamação, graça a ela. Então deixa eu parar aqui e dizer outra coisa para os irmãos. Eu vou dizer para vocês quem é esse Zorobabel aqui, que a Bíblia está dizendo. Alguns aqui já sabem, mas para quem não sabe eu vou dizer quem é esse homem. Bom, vocês sabem que Israel, porque pecou, todos eles foram cativos à Babilônia. Quantos sabem disso? Amém. Quem não sabe fica sabendo. Israel ficou 70 anos cativo em Babilônia, porque pecaram. Quando isso aconteceu, o rei Nabucodonosor mandou destruir Jerusalém, destruiu seus muros e destruiu aquele tabernáculo que Salomão tinha construído. Botou fogo, queimou tudo e levou todas as peças de ouro e pratas e bronze, levou tudo para Babilônia. E Jerusalém ficou em completa ruínas. Quando passou 70 anos, Deus prometeu que traria eles de volta e que Jerusalém seria reconstruída. Então, quando eles retornam para a reconstrução do templo, Deus levantou esse homem chamado Zorobabel. E esse homem tinha uma missão. A missão dele era reconstruir o templo do Senhor. Amém. Amém? E o que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo que ele que ele colocaria a pedra de alicerce lá no fundamento que estava faltando. Estão vendo? É um tipo de Cristo. Ele viria e traria o fundamento, que é Cristo outra vez. Vê para onde é que está apontando Zorobabel? Ao mensageiro desse dia. Ele trará a pedra de volta de fundamento e também trará a pedra de coroa para o complemento, fazendo as duas coisas. Amém. A pedra de fundamento e também trazendo a pedra de coroa. Olha o que o profeta diz aqui. Eu vou ler aqui. O irmão diz assim, leu a escritura aqui e falou, né? E tomou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me disse, o que vês? Eu disse, olha, e eis um castiçal de ouro e um vaso de azeite no cimo com as suas 7 lâmpadas, que representa as 7 eras das igrejas, né? Cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima delas 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, o que é isto?
Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto? Eu disse: não, Senhor meu. E respondeu, e me falou dizendo: essas palavras do Senhor a Zorobabel, dizendo: não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vê você, a mensagem não virá através de grandes poderes, mas através do Espírito de Deus. O último versículo, o 7º versículo: o que és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Será uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamação, graça, graça. Somos todos familiarizados com essa escritura que lemos na Bíblia. Nós sabemos que isso foi durante o tempo da preparação para a restauração do templo. E Zorobabel era um grande príncipe entre o povo, o qual havia feito a fundação do edifício. Sabemos que aquele tabernáculo está tipificando a igreja. O tabernáculo primeiro foi a igreja primitiva, que assim como foi destruído o tabernáculo de Salomão, eles foram cativos à Babilônia, a igreja primitiva perdeu o fundamento e também caiu em Babilônia, em organização, não é isso? Amém. Agora aqui estamos retornando para edificar outra vez esse tabernáculo. Diz assim: e Zorobabel era um grande príncipe do povo, o qual havia feito a fundação do edifício. Agora, eu quero que você coloque em seu pensamento espiritual, untando as capas, nesta manhã. Como pensamos? E este grande príncipe havia determinado que reconstruiria a casa do Senhor. Então, quando ele fez, ele havia lançado a pedra fundamental, trazendo de novo o fundamento, batia no nome do Senhor Jesus Cristo, Santa Ceia com vinho e pão asmo, lava-pé, enfim, toda aquela doutrina que foi perdida lá, apostólica. E lendo mais adiante, nós encontramos que Deus disse a Zorobabel: tem fundado com as suas mãos, e ele também trará a pedra angular. E eu quero que vocês observem, ele nunca disse que ele traria a pedra de esquina, ele disse que traria a pedra angular, traria o fundamento e depois traria complemento, essa pedra que coroaria a obra. Amém? Estão me acompanhando? Amém. Sabemos que a Escritura diz que Jesus é a principal pedra de esquina, e ele também é a pedra angular. Ele é tanto a pedra de baixo quanto a pedra de cima. Amém? Agora, se pensarmos por uns poucos minutos que o 7º mensageiro da igreja era para restaurar a fé dos pais, em outras palavras, reconstruir a igreja outra vez. Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sob o poder do Espírito, não por força nem por violência, como estava sendo na Era Negra, mas o 7º mensageiro viria reconstruindo a igreja com o poder do Espírito Santo. Aleluia. Não é por força nem por violência, pelo meu Espírito, Deus cumprindo a sua palavra. Amém? Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não por organização, não por denominações. Amém? Glória a Deus. Mas pelo Espírito Santo. A igreja de Jesus Cristo não é reconstruída por denominação e nem organização. Ela é reconstruída pelo poder do Espírito Santo. Amém, Jesus? Deus trará a igreja no último dia. Então onde é que nós estamos? Nós estamos aqui. Deus envia para nós um profeta. Amém. Esse profeta vem trazendo outra vez a pedra de fundamento, colocando fundamento na igreja, colocando a base da igreja, para que a igreja pudesse ser outra vez reconstruída. E essa mensagem vem sendo pregada, e cada mensagem é uma pedra colocada, e outra mensagem é outra pedra, ela vem sendo colocada, até que chegaria a hora que a pedra de coroa teria que descer, para que a obra pudesse ficar pronta. Você compreende isso?
Olha, irmão, que tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo bem no tempo em que essa pedra tem que ser colocada. Amém. Essa pedra tem vindo Aleluia. Amém. para o complemento dessa obra. Amém. Amém. Não estou cansado ainda, né? Deixa eu ler um pouquinho mais aqui. Amém. Mais uns 15 minutos eu encerro, mas deixa eu ler aqui um pouquinho mais. Deixa eu ler a mensagem aqui para você ficar bem fundamentado. Aleluia! Quando a igreja está pronta para receber essa pedra de coroa? Quando Deus então está pronto para trazer o seu mistério. Então Deus começa a preparar, criar a atmosfera certa para que isso aconteça. Deus começa a mostrar visões, revelações, sonhos do que estava para vir. Amém? Então, o irmão teve uma visão do profeta. Isso foi o profeta falando aqui em 1962, um pouquinho antes disso acontecer. O irmão dá o testemunho disso. Ele disse, o irmão Branco contando o sonho. Ele disse: eu tive um sonho. E ali estava. Eu simplesmente fiquei quieto. Escutei e observei. Ele disse: sonhei que havia uma enorme colina e no terreno havia algo como um capim azulado. Ele disse: no topo da colina, aonde a água havia causado uma erosão no solo, ali havia uma pedra angular em cima da colina, como o cubo de uma montanha. Era pedra e não grama, exatamente como ali a pirâmide. O cubo do monte era aquela pedra angular. Quando a água causou erosão, se formou uma classe de registro sobre a rocha. E você estava de pé, ele falando para o profeta, ali interpretando aquela leitura daquela pedra, dizendo para os irmãos o que estava escrito ali. Está sendo a interpretação, porque a palavra profeta significa um intérprete espiritual da palavra do Senhor. Está interpretando. Ele disse: todos nós. E aqui estava a maneira que ele colocou. Os irmãos da Geórgia e todos ao redor estávamos todos juntos te ouvindo interpretar aquelas escrituras misteriosas naquelas pedras, naquela montanha. E ele disse: então você recolheu algo do ar, algo como uma ferramenta ou uma alavanca. Não foi assim, irmão? Algo como isso, uma ferramenta bem aguda. E disse: como você fez isso? Eu não sei. Disse: você golpeou o cume da montanha e as desgastou ao redor e separou a parte de cima, aquela pedra de coroa, e era a forma de uma pirâmide, e você cortou o cume dela. Agora isso foi meses antes de a mensagem que eu preguei sobre a pirâmide. Ele disse que debaixo daquilo havia uma pedra branca, granito. Você disse: o sol e a lua nunca havia brilhado sobre aquilo antes. Olhei, olhe isso, observe isso. E isso é certo, porque na formação do mundo foi formado antes que houvesse luz. Todos nós sabemos disso. Deus se movia sobre a face das águas, então no princípio ele chamou pela luz, naturalmente. Debaixo disso, na era dessa formação, a luz nunca havia vindo sobre aquela pedra. Ele disse: olhei sobre isso, a luz nunca veio sobre ela antes. Quando todos eles se levantaram, me disse que observasse isso, e todos se aproximaram para olhar. Mas ele disse que enquanto eles estavam olhando, ele olhou de esguela, creio que foi assim, e me observou. E eu escapei por um lado e comecei em direção ao oeste, ao pôr do sol, subindo o monte, descendo o monte, subindo o monte, descendo o monte, até que fiquei bem pequenininho. E ele disse que quando eu fiz isso, os irmãos olharam e disseram: ó, onde é que está ele? Ele desapareceu, se foi. E alguns tomaram um caminho, outros tomaram outro caminho, e poucos ficaram ali observando o que estava ali naquela escritura. Amém? Amém. Deixa eu só ler uma outra parte aqui, só para vocês, amém, ver esse acontecimento aqui. Amém? Na visão, o profeta disse que esse irmão teve com ele, que ele estava ali, diante daquela rocha, com aquelas coisas escritas, ele está dando a interpretação do que está escrito. E daqui a pouquinho do ar, ele pegou alguma coisa na sua mão, tipo uma ferramenta, uma alavanca, e golpeou aquilo. E quando golpeou, então, tirou aquela parte de cima da pedra. E apareceu aquela parte branca, aonde nunca havia batido o sol. Amém? Amém.
aquela parte da Escritura que nem o homem nunca tinha trazido a luz da palavra. Aqueles 7 selos que estavam completamente ocultos Amém, aleluia. dos sábios, dos teólogos, da religião, da organização. Nunca houve sol da palavra sobre aquilo. Amém? Olha como é que isso se cumpriu. Deixa eu ler para os irmãos como é que isso se cumpre. O profeta falando que estava ali, ele dizia: eu tive uma visão, porém eu estou para crer que foi uma visão. Ele estava orando, né? Eu tinha as mãos estendidas, dizendo: Senhor, o que significa aqueles 7 trovões? Aqueles 7 trovões de Apocalipse 10 e 7. O que significa aquela constelação desses 7 anjos? Para quem não sabe, aquela constelação, os 7 anjos que desceram, e aquela fotografia foi tirada pela NASA, 41 quilômetros de altura, onde não existe umidade, e até hoje a NASA não sabe o que é aquilo, aquela nuvem misteriosa, e ali foi quando os 7 anjos desceram para trazer a revelação dos 7 selos para o profeta. Glória a Deus. Amém? Ele diz: o que significa aquela constelação de 7 anjos em forma de uma pirâmide? Que me levaram da terra, está orando, me levaram para o leste. Senhor, o que significa? Estando ali em oração, algo sucedeu. Irmãos, prestem atenção e unam uma coisa com a outra. Fiquem quietos e ouçam aqui. Amém. A bênção de Deus não está no grito e barulho e movimento. A bênção de Deus está nos ouvidos a verdade. Porque a verdade libertará. Olha o que aconteceu. Estando ali em oração, algo sucedeu. Algo caiu na minha mão. A visão que não diz, você pegou alguma coisa de algum lugar. Lembra? Amém. Diz: agora algo caiu na minha mão. Agora, se você é um que não entende as coisas espirituais, isso pode lhe soar um pouco estranho. Mas algo caiu nas minhas mãos. E quando eu olhei para ver o que era, vi uma espada. Agora o punho era feito de pérola, a mais preciosa que eu mais tinha visto. E a guarnição, a que protege a mão na esgrima, era de ouro. Logo a folha da espada não era muito longe, porém tinha um fio incomparável. E esta folha era de prata brilhante, e essa espada era muito brilhante, e me cabia tão perfeitamente na mão. O ministério era para o 7º anjo, cabia na mão dele. Não foi feito para outra mão, era feito para a mão dele. Não era para os teólogos, para as escolas de teologia, era para um profeta. A palavra de Deus vem ao profeta, não a teologia, não as escolas teológicas, não a organização, não a denominação. A palavra de Deus vem ao profeta. Cabia perfeito na minha mão. Amém? Logo eu estava pensando, você sabe, sempre tive temor de espada, estou agradecido por não viver nos dias quando usava, porque eu tenho temor de punhal. Então eu pensei, o que eu falei com isso? Enquanto eu tinha nas mãos, uma voz que não sei de onde foi, disse: esta é a espada do rei. Então já não tinha mais a espada desapareceu. E eu me perguntava, o que significavam essas palavras? Esta é a espada do rei. Me pus a pensar que se houvesse dito a espada de um rei, então poderia ser que eu entendesse. Porém disse a espada do rei. Possivelmente, não posso relatar exatamente como foi. Porém pensei, há um só rei e este é Deus. Amém? Amém. Sua espada é esta Bíblia. Amém? Amém. Mais penetrante que espada alguma de 2 fios. Amém. Glória a Deus. Se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Então, a espada que cai na mão dele perfeitamente é a palavra, a Bíblia. A espada do rei, mais afiada que uma espada de 2 gumes, é a mesma alavanca que o irmão Jackson viu na visão. Você pegou alguma coisa do ar e bateu na rocha. Só tem uma coisa que pode abrir a revelação, é a Sagrada Escritura, é a palavra. E ela tem que estar na mão certa, na mão que caiba. Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Tinha que estar na mão de um profeta, para que pudesse bater na rocha e a rocha pudesse se abrir
e nós vemos completamente o que estava escondido nessa palavra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu ler outra parte aqui. Aleluia. O profeta repete a visão, não vou ler a visão porque eu acabei de ler para os irmãos, repete a visão e coloca aqui algo muito importante aqui. Ele diz assim: nós temos muitas personificações. Temos pessoas que se levantam e tentam agir como cristão. E as suas vidas não são comparáveis. Então há algo errado. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis, né? Esta é a maneira como você conhece um cristão, através da maneira que ele vive. Nunca salte mais alto do que você vive. Assim então somente. Porém isto é um diabo fazendo um espantalho para manter os genuínos crentes distantes das coisas verdadeiras. Enquanto a isto, vocês entenderam aqui, né? O mau testemunho de uns é o diabo formando um espantalho para que o cristão verdadeiro não venha. Não vou ser crente, esses crentes são um bando disso, um bando daquilo, um bando daquilo outro. Não é assim? É? Mas Deus nos ajude a separar e poder discernir entre o certo e o errado. E a palavra sempre endireita aquilo. É a palavra sempre. Aí ele continua aqui. Agora encontramos que nisso que ele disse, que a interpretação sobre a rocha é Cristo. Amém? Que estava no sonho do irmão, que é a Bíblia. E por todos esses anos, a Bíblia tem sido interpretada, até que nós temos absolutamente dado a ela toda a interpretação eclesiástica. E o último dom a ser acrescentado na era de Laodiceia, que é o tempo do sétimo anjo, para pregar na era de Laodiceia, naquele tempo que haveria muitas coisas que foram mal interpretadas através das eras. Como Lutero pregou justificação, mas ele deixou ao caso, porque não viveu um tempo suficiente adiante. Então eles se organizaram. E a igreja luterana se organizou após o luterano. Então veio o Wesley, após o Wesley veio a igreja wesleyana. Então após aquilo veio John Smith, Batista, Alexandre Campbell e assim por diante. Mas o homem, os reformadores, não viveram tempo suficiente para reunir tudo isso. Então nos sobrou um punhado de cabos soltos. E assim, então quando eles fizeram, por exemplo, no batismo nas águas, o John Smith trouxe de volta o batismo nas águas, por imersão, porém usando títulos, muitos aquelas coisas foram deixadas soltas. Então, quando chegamos aqui, até o fim, a última mensagem deve endireitar tudo aquilo, trazer essas coisas a uma fé, a um Senhor, a um batismo. Amém? Amém. Aleluia! Ele foi rejeitado, Cristo, e ela virá. Eu creio que quando ele vier, que a igreja tomará forma em uma posição de justificação sobre Lutero, justificação sobre Wesley, mensagem pentecostal trará a uma minoria, e um ministério entrará. Aleluia! Essas pessoas, até que isso seja exatamente o mesmo ministério que Jesus Cristo foi. Aquilo trará Jesus e levará toda a coisa embora. Amém, Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O profeta disse agora, porém, de maneira que você observou no sonho do irmão Júnior Jackson, quando lá não havia nenhuma escrita na rocha, do lado de dentro, foi por isso que eu fui para o oeste. Agora, como isso aconteceu, ele disse: algum dia eu lhe direi o que isso queria dizer. Eu fui para o oeste por causa disso. E lhe contei a visão onde as pessoas, tanto na fita como as presentes esta manhã, saberão, tomando os senhores. É esse o tempo? A qualquer um de vocês, irmãos da fita, que não tem essa mensagem, desejam seguir isso, tomem, senhores, que oração.
E essa semana, meses antes que isso acontecesse, aqui eu vi a visão que estava em Tux, norte de Tux, e que seria ao leste. Bem, aconteceu de que pelo menos um homem está presente essa manhã, o qual está de pé lá. Quando isso aconteceu, isto arrancou a pedra da montanha. Agora, nós encontramos durante aquele tempo, e eu vi 7 anjos na forma de uma pirâmide. Amém? Então a pedra agora de coroa estava descendo, trazendo a revelação dos 7 selos, revelando todo o mistério oculto de Deus. Amém? E vi 7 anjos na forma de uma pirâmide, que se precipitaram-se e me apanharam, e fui trazido para o leste, para abrir aqueles 7 selos para Deus. Se você não tem, se Jesus tardar, e meus bisnetos e filhos, o pequeno povo aqui, permanecer sendo a verdade, isso permanecerá sendo a verdade de Deus. Agora aquilo foi para decifrar aquilo, foi selado dentro dessa montanha. Aquilo não estava escrito, isso teve de ser interpretado. E quando eu voltei, o primeiro anjo na primeira noite abriu o selo, contrário a qualquer coisa que alguma vez ouvimos em nossa vida. E todos os 7 vieram da mesma maneira, vocês sabem? Amém. Isso, vocês estavam aqui presentes quando isso aconteceu, muitos de vocês, amém? Cada noite, cada anjo vinha trazendo a revelação de cada selo de Apocalipse. Deus interpretando corretamente a palavra. Através do ministério profético. O que estava acontecendo? A espada do rei na mão de um homem. Batendo na rocha. Batendo na rocha a palavra. Trazendo luz nas escrituras, onde nunca ninguém havia colocado luz. Amém, Jesus? Nos tornamos as pessoas mais privilegiadas da terra. Conhecemos todos os mistérios de Deus. Tudo que estava oculto, que ninguém podia ouvir, ninguém podia falar. Deus, através desse profeta, trouxe um fundamento para nós. Zorobabel, nesse dia, traz a pedra de fundamento, coloca o fundamento, e também traz a pedra de coroa, finalizando a obra. Aleluia! O que isso traz? O profeta disse: isso trará Jesus e levará nós embora, e tudo estará terminado. Glória a Deus! Você está feliz? Amém. Se colocamos de pé, eu não vou mais adiante, a hora passou. Mas isso me dá vontade de falar a noite toda. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você sabia, irmão? Aleluia! Que essa pedra de coroa é você? Amém! Aleluia! Você é essa pedra de coroa. Você é a finalização da obra de Deus. De todas as pedras, a única que é a pirâmide completa é essa do tempo do fim. Essa é você. Oh, glória a Deus! Pirâmide de Deus, perfeição de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Pedras cortadas sem mão. Você está sendo cortada sem mão. Aleluia. Por que você está sendo cortado sem mão? Você diz: ah, a pedra é Jesus. Sim, Jesus por meio da sua noiva eleita. A pedra está sendo cortada sem mão por meio da palavra. Não por força, nem por violência, não por organização. Cortada sem mão através da palavra. Um dia essa pedra que está sendo cortada sem mão retornará outra vez. Quando retornar? Na terceira vida com Jesus Cristo. Esmiçoará. Vai destruir o poder de Satanás. Aquela estátua de Nabucodonosor foi destruída por aquela pedra cortada sem mão. Quando regressarmos por Jesus, destruiremos os reinos dessa terra. Glória a Deus, por pedras cortadas sem mão. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos.